paz do Senhor, que Deus venha nos dar um dia abençoado em nome de Jesus. Estamos aqui iniciando mais uma live da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja de Deus Central aqui em Catalão, Goiás, e é com muita satisfação que nós começamos mais essa Escola Dominical. Os irmãos nos perdoem aí alguns minutos de atraso, nem sempre conseguimos ter 100% de tranquilidade, às vezes na nossa live, alguns probleminhas técnicos aqui nos atrasaram um pouquinho, mas para a honra e glória do nosso Deus, estamos aqui iniciando a Escola Dominical. Quero agradecer você que está nos assistindo nesse momento, e após a Escola Dominical você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas se você achou o assunto importante, e com certeza será de edificação para muitas vidas. Como é de costume, nós sempre pedimos aos irmãos, às pessoas que estão nos assistindo, se você ainda não é inscrito no canal da IDB Central Catalão, se inscreva, clique nas notificações para que você saiba quando nós temos conteúdo novo, e também, se você gostar da nossa Escola Dominical, deixe o seu like, que isso tudo é de grande importância, amém? E também nós estamos nesse mês de novembro com uma promoção, sei lá como que a gente fala, apenas um agrado para os irmãos, que nós estaremos anotando o seu nome durante as escolas dominicais que tiverem no mês de novembro, para que no primeiro domingo do mês de dezembro você concorra a uma Bíblia de estudo. Então, para que a gente saiba que você está nos assistindo, entre no chat, escreva presente, que alguém vai estar anotando o seu nome, e se você participar de todas as escolas dominicais de novembro, o seu nome aparecerá mais vezes e você terá mais chance de ganhar essa Bíblia de estudo. Então, se você está nos assistindo, não deixe de escrever lá no chat que você está presente, para que você venha concorrer, amém? Então, hoje nós temos uma lição aí muito importante. Nós, como estamos numa revista falando a respeito do comportamento do crente, então o autor da revista ele nos propôs estar estudando os 10 mandamentos, porque ele é o código de ética moral de Deus, e os 10 mandamentos eles continuam válidos, os seus princípios são princípios éticos, morais, que refletem o caráter de Deus e que são válidos até os nossos dias. E hoje nós já estamos no 9º mandamento, que diz respeito aos pecados relacionados à língua, aos problemas que as palavras podem nos causar. O título da lição é Não dirás falso testemunho, e também nós vamos falar de falsas testemunhas, mas vamos falar de calúnias, de difamação, de fofoca, de mentira, vamos falar de tudo isso um pouco, os pecados que envolvem a língua e que podem destruir vidas, tanto quanto qualquer outro tipo de pecado também tem um poder destrutivo. Então hoje nós vamos falar a respeito disso, e será uma bênção. Quero te convidar para nós fazermos uma oração nesse momento, antes de iniciarmos a nossa escola dominical. Onde você estiver, eleve o seu pensamento, o seu coração a Deus, e vamos agradecer ao Senhor por essa manhã e pedir a Ele que esteja presente durante esses momentos que nós estaremos estudando a preciosa palavra de Deus. Ore comigo, onde você estiver. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa manhã, porque estamos na Tua presença, porque estamos diante da Tua palavra, porque tivemos uma noite abençoada e porque cremos que o Senhor está conosco, nos dando um dia abençoado, um dia vitorioso. Clamamos pela Tua presença nesse momento na nossa escola dominical. O Senhor Jesus disse que as Tuas palavras são espírito e vida, e é assim, ó Deus, que nós esperamos que a Tua palavra chegue em cada vida nesta manhã, que esta palavra chegue em cada coração, sendo espírito e vida, produzindo transformação nas nossas ações, produzindo, ó Deus, uma vida de santidade, produzindo em nós, ó Deus, um falar santo, uma língua santificada, purificada, para que não venhamos, ó Deus, a destruir vidas e nem a amaldiçoar ninguém. Abençoa-nos, ó Deus, e abençoa todo esse dia, abençoa a família dos irmãos, e que a graça e a misericórdia do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.
Bem, meus irmãos, a nossa lição hoje é não dirás falso testemunho. Daqui a pouquinho eu creio que os irmãos vão ter aí na sua tela, isso, creio que agora os irmãos já estão vendo, o nosso primeiro slide, que diz, né, o texto, não dirás falso testemunho, é o tema da nossa lição. E está em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 16, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Nós temos também um outro versículo que faz parte aí do nosso texto básico, que está em Levítico 19:16, que já está aí transcrito no slide, que diz: não espalhem calúnias entre o seu povo e não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Então, aqui nós já vimos que até a própria calúnia, que é acusar alguém de fazer alguma coisa, de cometer um delito, quando eu acuso uma pessoa, quando eu levanto uma calúnia contra alguém, é como se levantar contra a vida do seu irmão. E isso é pecado, né? Isso é grave. O texto devocional que nós vamos ler nessa manhã, você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa, que está em Mateus 12, do 33 ao 37. São palavras ditas por Jesus a respeito da boca, da língua, né? Das nossas palavras. Mateus 12, 33 ao 37 nos diz assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então aqui temos uma frase bastante conhecida, que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós já começamos aqui a ver o cerne do problema, né? O cerne do problema aqui no caso é o coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então toda mentira, todo falso testemunho, toda calúnia, todos os pecados da língua procedem de um coração ainda não convertido. O homem bom tem um bom tesouro no seu coração e dele ele tira coisas boas. Mas o homem mau, a pessoa que ainda não deixou Cristo trabalhar na sua vida, tem coisas ruins nos seus corações, no seu interior e na sua mente. Como poderá ele dizer coisas boas? Então, quando nós vemos alguém mentindo, difamando, dizendo um falso testemunho, qualquer pecado assim, né, fazendo fofoca, nós podemos pensar que tipo de árvore essa pessoa é, que tipo de árvore que eu tenho sido, o que há no tesouro do meu coração, coisas boas ou coisas ruins, pois por suas palavras serás absolvido ou condenado. Isso é muito, né, importante. Vamos então começar a nossa lição aqui no ponto 1. O ponto 1 nós temos aí a nossa introdução, né? Sem mais demora, vamos estar lendo aí a nossa introdução. O 9º mandamento tem como alvo principal proteger a honra de uma pessoa e a boa reputação, fazer justiça a um acusado, eliminar a mentira, calúnia e falsidade. Salomão já nos ensinou: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Isso está escrito em Provérbios 22, 1. Dizer a verdade é um dever moral fundamental. O justo é caracterizado pela verdade. É muito importante dizer a verdade porque ela é um atributo essencial de Deus e de sua palavra. Mentir reflete o caráter de Satanás. Já que nos designamos filhos de Deus, devemos refletir o caráter de Deus. O mandamento também exige que ativamente busquemos e promovamos a verdade. Isso contribui para a harmonia no convívio social. Então, irmãos, o 9º mandamento é o principal objetivo pelo qual Deus incluiu esse mandamento, né, entre os 10, não dirás falso testemunho,
Primeiramente, Deus estava pensando em honrar o nome da pessoa, em manter a reputação de alguém, porque por uma palavra, por pouca coisa, o bom nome e a boa reputação de alguém pode ser jogado na lama, dependendo daquilo que for dito a respeito dela. E também uma das grandes preocupações era a respeito com os falsos testemunhos, já que no meio do povo de Israel, os problemas judiciais eram resolvidos ali entre eles por meio da lei que Deus deu a Moisés. Eles são uma nação, né? O povo de Israel foram uma nação formada dentro do Egito praticamente, né? Ali eles se multiplicaram, sendo escravos ainda de Faraó, e se tornaram uma grande nação. E quando esse povo saiu do Egito e foi peregrinar pelo deserto sob a liderança de Moisés, eles eram um povo em formação, um povo que estava totalmente, né, à mercê, sem saber o que fazer. Foi aí que Deus deu a Moisés uma lei que viesse a reger aquele povo, não apenas na parte religiosa e cerimonial, mas também para resolver todas as questões que aparecem entre as pessoas, como nós já falamos de adultério, de assassinato, de roubos, de furtos, né, e qualquer outra coisa. E agora falando a respeito da mentira e do falso testemunho, porque as questões judiciais entre uma pessoa e outra teriam que ser resolvidas por Moisés, pelos anciãos, sacerdotes, pelos líderes do povo. E eles usavam a lei que Deus os deu, e as testemunhas eram muito importantes na decisão para qualquer caso em que uma pessoa acusasse a outra. Então, o 9º mandamento tem uma importância muito grande com relação a fazer justiça a uma pessoa que foi acusada de algum crime. E aqui nós estamos vendo o seguinte, que esse mandamento, não dirás, né, falso testemunho, ele tem a ver com dizer a verdade ou dizer a mentira, que é uma escolha que nós fazemos a cada dia. Mas como diz aqui na nossa introdução, quem é filho de Deus, quem nasceu de novo, ele fala a verdade, porque ele é filho de Deus e Deus é a verdade. Esses versículos que estão aí, João 14:6, 15:26, 16:13 e João também 17:17, nós não vamos estar lendo, mas são versículos que você pode procurar em casa e que confirma que Deus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que a palavra de Deus é a verdade, né? Então Deus é um Deus que trabalha com a verdade e toda mentira vem do diabo. João 8,44 diz que o diabo ele é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, todos aqueles que mentem estão se colocando como filhos do diabo, infelizmente. Então a verdade é algo que devemos buscar, promover e defender a verdade a todo custo. Que isso promove, né, o bem-estar nos nossos convívios, né, pessoais. Vamos ler essas duas passagens aí nos Salmos, porque nós já vamos começar a ver, né, que nos Salmos existem muitas passagens bíblicas onde os salmistas expressam que estavam sendo vítimas de calúnia, de difamação, né, e das maldades, né, que uma língua mentirosa pode causar. No Salmo 27:12 diz: não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim respirando violência. Né, uma testemunha falsa, ela gera ameaça e ela promove violência. E no Salmo 109, do versículo 1 ao 3, diz para nós assim: ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos fazem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio e atacaram-me sem motivo. E esse salmo é de Davi. E ao ler os salmos, os irmãos podem perceber que Davi, ele foi e muito, né, acusado, difamado, caluniado, inventaram muitas coisas, prejudicaram muito o rei Davi por meio de palavras. E são palavras que respiram violência, são palavras carregadas de ódio, né? Então eu creio que você emitir palavras carregadas de ódio é a mesma coisa de querer matar o seu irmão. Isso é muito sério, muito grave. Vamos agora para o nosso ponto 1. O primeiro assunto nosso, que é o principal, porque é o foco mesmo do 9º mandamento, foi primeiramente por este motivo que o mandamento surgiu,
que é a questão do falso testemunho, que é a importância de uma testemunha dizer a verdade quando ela for convocada para dizer algo que ela tenha visto, presenciado e que envolva um crime ou um delito qualquer. Aqui nós vamos, acompanhe comigo aí a leitura desse slide, que diz o seguinte: o falso testemunho. O Código Penal brasileiro considera falso testemunho, calúnia, difamação e injúria como crimes. Isso faz sentido pelas consequências que essas atitudes podem trazer para as pessoas. Uma pessoa pode ser condenada ou absolvida por um falso testemunho. Esse assunto é tão importante que ganhou seu lugar nos 10 mandamentos e também é crime na justiça dos homens. O mandamento está mais imediatamente preocupado com a veracidade no contexto judicial. Deuteronômio 19, do 15 ao 21, dá instruções sobre o testemunho em processos criminais. Uma única testemunha é insuficiente para confirmar uma acusação, deve haver 2 ou 3 testemunhas. Vamos já, começar a ler aqui em Deuteronômio 19, do 15 ao 21, os irmãos já notaram que eu coloquei muitas passagens bíblicas, não vou ler todas, mas vou tentar comentar, porque é o nosso assunto principal. Acontecia nos tempos do povo de Israel, Deus determinou que as questões judiciais que houvessem entre eles, o fulano matou o ciclano, o fulano bateu em alguém, houve um ato de violência, houve um adultério, um roubo, um furto, qualquer coisa que houvesse entre as pessoas, qualquer problema, crime, pecado, deveria ser resolvido diante de Moisés ou diante dos anciãos, dos responsáveis que Deus tinha levantado. E para resolver qualquer questão era necessário haver 2 ou 3 testemunhas. Pelo testemunho de apenas uma pessoa, ninguém poderia ser condenado ou absolvido. Era necessário ter essas testemunhas. E veja só a gravidade da questão, porque se uma testemunha for falsa, aquela pessoa acusada ela pode ser absolvida injustamente ou condenada injustamente. E isso é tão importante, irmãos, que esse princípio das 2 ou 3 testemunhas, ele passou ao longo do tempo, foi sobrevivendo ao longo do tempo. Jesus afirma que também as questões na igreja devem ser resolvidas com 2 ou 3 testemunhas, que está registrado em Mateus 18, 16, e o apóstolo Paulo também confirma isso nas suas cartas, dizendo que qualquer acusação contra um irmão da igreja, contra um presbítero, um pastor, contra qualquer pessoa, também deveria seguir esse padrão das 2 ou 3 testemunhas. Então é muito importante dizer a verdade, porque aqui no caso do povo de Israel, se houvesse uma suspeita de um homicídio, por exemplo, a pena para o homicídio era a morte. Então, se uma testemunha falsa se apresentasse dizendo coisas que não eram verdade, alguém poderia morrer injustamente por causa do falso testemunho. Então, essa é a grande gravidade da questão. Aqui diz para nós o seguinte, Deuteronômio 19, do 15 ao 21. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. É como eu já disse para os irmãos a gravidade de um falso testemunho. E aqui diz que se uma pessoa fosse pega, descobrisse que ela realmente mentia, estava dando falso testemunho, se a pena do acusado fosse a morte, a falsa testemunha teria que pagar com a morte.
Então, era muito sério ser, né, testemunha naquela época. Assim como também é sério hoje, meus irmãos. Como eu coloquei ali, a calúnia, a difamação, a injúria, o falso testemunho é algo tão sério que traz consequências tão terríveis que é considerado no Código Penal brasileiro como um crime. Eu até trouxe aqui, né, nas minhas anotações, dizendo aqui que no artigo 138 do Código Penal brasileiro, a calúnia, que consiste em acusar alguém publicamente de um crime, ela recebe uma condenação de 6 meses a 2 anos de prisão e mais multa. A difamação também está no artigo 139, aqui diz que difamar é desonrar alguém disseminando informações falsas, né? É acabar com a reputação de alguém espalhando mentiras. Isso também pode dar reclusão de 3 meses a 1 ano e multa. E também a injúria, que é dizer coisas desonrosas e que prejudiquem a outra pessoa, como por exemplo chamá-la de ladrão. Esse tipo de ofensa também está sujeito à detenção de até 6 meses e multa. Então, assim, até mesmo na justiça nossa brasileira, esse tipo de ação é considerado crime. E para nós que estamos falando sobre a palavra de Deus, é pecado, porque está prejudicando alguém e porque está mentindo. E quem mente não tem parte no reino de Deus, que é o que nós vamos ver, né, daqui a pouco. Vamos fazer essas outras leituras? Vamos ler Êxodo 23, do 1 ao 3. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe uma testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre e num processo. Então, irmãos, a testemunha, ela tem o poder de colaborar com a justiça ou de perverter toda a justiça. E se tem algo que a Bíblia, né, bate o martelo de Gênesis a Apocalipse, é a questão de nós sermos justos. O homem e a mulher de Deus, o povo de Deus, deve fazer justiça, custe o que custar, né? Ainda que o testemunho de uma pessoa, às vezes a gente pode ficar com dó, né? Nossa, mas se eu testemunhar a verdade, essa pessoa pode ser condenada. Mas justiça é justiça, irmãos, né? Então, se uma pessoa cometeu algum crime, ela precisa pagar pelo que ela fez. Então, nós, como filhos de Deus, não podemos faltar com a verdade de forma nenhuma. Temos que ser justos, temos que falar a verdade, não podemos mentir nem para favorecer o rico, nem para favorecer o pobre e nem por nenhuma outra intenção. Deuteronômio 17, 6 e 7 diz para nós assim: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à execução e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. É um texto forte, né? Que diz a respeito daquela penalidade para o assassinato, por exemplo, para crimes que tinham a pena de morte como castigo. Então está dizendo que as testemunhas, elas deveriam estar presentes e elas seriam as primeiras a participar da execução daquela pessoa que teria uma pena de morte. Então isso é bem forte, é bem complicado, né? É triste, mas é a justiça de Deus sendo executada e a importância da testemunha dizer a verdade. Mateus 18, 16, eu não vou ler, né? Vou deixar aí para consulta dos irmãos. Mateus 18, 16 é o versículo no qual Jesus confirma que as questões na igreja, às vezes de algum irmão cometeu algum pecado, isso deve ser resolvido, de preferência, com a própria pessoa em particular, mas se a pessoa não quiser se arrepender e nem reconhecer o seu erro, que deve se levar a 2 ou 3 testemunhas, para que se confirme, se converse e tente, né, trazer essa pessoa ao arrependimento, ao reconhecimento do seu erro. E também, 2 Coríntios 13, 1 e 1 Timóteo 5, 19, é Paulo instruindo, né, a igreja de Corinto e Timóteo para que estivessem ouvindo 2 ou 3 testemunhas para resolver qualquer questão que houvesse na igreja.
Amém. O meu slide aqui sumiu, vou ter que arrumar aqui. Só um minutinho, irmãos. Nós vamos continuar aqui com as leituras, vou olhando aqui no meu papel e nós vamos olhando aqui as nossas leituras. Eu coloquei aí a leitura de 1 Reis 21:13, Marcos 14:56 e Atos 6:13, que são pessoas que sofreram com falsos testemunhos. Aqui em 1 Reis 21:13 é uma história triste, né? Mas aqui interessante para nós estarmos falando a respeito de falsa testemunha. Depois os irmãos leiam em casa todo o capítulo, né, 21, 1 Reis 21, que tem um homem que se chamava Nabote, e esse Nabote, ele tinha um território, né, o seu terreno, ele era ao lado do palácio do rei Acabe. O rei Acabe, ele era um rei muito ímpio e casado com Jezabel. Esse nome, né, os irmãos já conhecem aí um pouco. Quando se fala de Jezabel, sabemos que ela era uma mulher muito ímpia, né, muito cruel, muito maldosa. E certa vez, o rei Acabe, ele, né, colocou uma cobiça maligna no seu coração, que ele queria de toda forma o terreno de Nabote que ficava ao lado do seu palácio. E ele estava contrariado porque Nabote não queria vender o seu terreno. Os irmãos que assistiram à escola dominical anterior podem se lembrar que nós falamos a respeito da divisão das terras entre o povo de Israel, que quando Deus deu Canaã para o povo de Israel, aquela terra foi dividida entre as famílias e eles tinham que tomar conta muito bem da sua possessão, de preferência que não fosse vendido de jeito nenhum, a não ser que se endividasse e entrasse em problemas financeiros muito sem solução. Então Nabote disse: eu não vou vender o meu terreno de forma alguma, porque é a herança da minha família que Deus nos deu. E ali o rei Acabe ficou extremamente contrariado. Mas veio Jezabel, a sua esposa, né, muito cruel, e disse para ele assim: você quer a vinha de Nabote? Você quer o terreno dele? Então o terreno será seu. E Jezabel saiu para fazer uma trama cruel contra esse homem. Jezabel contratou 2 testemunhas que levaram Nabote até o meio da cidade e ali o acusaram de diversas coisas falsas. E de acordo com aquelas graves acusações falsas que fizeram contra ele, mataram Nabote naquele mesmo dia. E Jezabel veio e disse ao seu marido Acabe: pronto, está resolvido, a terra é sua. Então, para os irmãos verem a gravidade de um falso testemunho. Marcos 14:56 diz que até Jesus sofreu com a ação de falsas testemunhas, mas como elas eram incoerentes, não foram suficientes para que Jesus fosse executado. E Atos 6:13 já é uma história, né, muito triste também, a história de Estevão, que foi um diácono que foi morto por causa do evangelho. E aqui em Atos 6:13, essa leitura eu vou estar lendo pelo menos uma, né? Aqui Atos 6:13 diz que por causa de falsas testemunhas, Estevão foi executado. Diz assim: ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós sabemos, é só você ler Atos 6 e 7, que nós vamos entender que Estevão era um homem abençoadíssimo, um homem de Deus, né? Um homem cheio do Espírito Santo. E de forma alguma ele tinha falado contra Deus e contra a lei. Eram falsas testemunhas. E nós sabemos que Estevão foi o primeiro mártir cristão, o primeiro a morrer apedrejado por amor a Jesus. E isso devido a falsas testemunhas, né? Então é extremamente sério. Agora abra sua Bíblia, eu vou ler rapidinho, né? Você acompanha aí comigo, que são esses versículos de Provérbios. Provérbios fala muito sobre a questão das testemunhas. Aqui acompanhe comigo, eu vou ler, não vou comentar, né? Que já são leituras muito claras. Provérbios 12:17. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Capítulo 14, verso 5. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. E o versículo 25.
A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Capítulo 19, verso 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Então existe um castigo, existe, Deus, ele protege uma pessoa, e a falsa testemunha, ela será castigada. Versículo 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Verso 28. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Tá vendo quanto é grave, né? Uma testemunha falsa é como se ela estivesse zombando da justiça. E a justiça é aquilo que nós temos para ser a nosso favor. Então nós nunca que podemos cooperar com um testemunho falso para perverter a justiça, que esse é um pecado gravíssimo, né? Provérbios 21, verso 28. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanece. E no capítulo 24, verso 28, que diz o seguinte, Provérbios 24, verso 28. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Então, irmãos, eu acho que já deu para ficar aí bem claro a gravidade, o quanto é sério a questão do falso testemunho. E nós sabemos que hoje na justiça brasileira, a qualquer momento, se nós tivermos a infelicidade de presenciarmos algum crime, alguma situação, e se nós formos chamados diante da justiça para ser testemunhas, lembrem-se do que nós estudamos, que testemunha é algo muito importante. A testemunha, ela salva vidas ou ela condena vidas. Então, que falemos a verdade, simplesmente a verdade, nada mais, do que a verdade. Antes de passarmos aqui para o nosso ponto 2, porque na base de todo falso testemunho está a mentira, que esse é o grande problema que acompanha a humanidade, vou estar só lembrando os irmãos do sorteio da Bíblia de Estudo que nós vamos fazer. Talvez você entrou para ver a escola dominical agora há pouco. Então, nós estamos durante as escolas dominicais do mês de novembro anotando o seu nome de você que está assistindo a escola dominical, para que você esteja participando de um sorteio de uma Bíblia de Estudo. Então, se você está nos assistindo agora e ainda não deu seu nome, escreva aí no chat a palavra presente. Basta você dizer presente, que a gente vai saber que você está assistindo e nós vamos anotar o seu nome. Então, se você assistir a todas as escolas dominicais e colocar lá presente, você vai ter mais chances de ganhar essa Bíblia de Estudo, que vai ser sorteada no primeiro domingo do mês de dezembro, ok? Então, fiquem atentos aí, vamos participar, porque uma Bíblia de Estudo é algo precioso, Eu, como professora da escola dominical, sei o quanto uma Bíblia de Estudo é importante e traz muito esclarecimento para nós, certo? Então, vamos continuar aqui o nosso ponto 2, o problema da mentira. O problema da mentira, ele é tão antigo quanto a história da humanidade. No jardim do Éden, a serpente enganou Eva com palavras mentirosas, invertendo o que Deus havia dito. A verdade deveria ser prioridade e inegociável, mas muitos acham que a mentira é necessária para conseguir determinadas coisas. Devemos dizer a verdade com amor e sabedoria. Não devemos usar a verdade como arma destrutiva contra o outro. Toda palavra tem a hora certa e o lugar certo para ser dita. A corrupção de nossa sociedade torna a mentira e as meias verdades, que também passa a ser mentira, muito comuns. Não sejamos cúmplices desse tipo de atitude. Então, irmãos, o problema da mentira é tão antigo quanto a própria humanidade. Ele já começou lá no Éden. É por isso que Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Porque no primeiro casal, nos primeiros seres humanos que Deus fez, o diabo já chegou lá com as suas mentiras. Quando Deus disse, olha, comam de todas as árvores do jardim, menos uma, a serpente, o diabo chega lá e diz, vocês não podem comer de nenhuma árvore? Então, essa distorção de palavras já é mentira,
Então já fica aí um alerta para nós, irmãos. Mentira pode ser até mesmo uma distorção de palavras, que é o que a gente chama de meias verdades. Tem um pouco de verdade, um pouco de mentira. Mas quando é assim, acaba se tornando simplesmente mentira, porque está distorcendo a real verdade. E ali nós sabemos que Deus disse: não comam dessa árvore, senão vocês morrerão. E a serpente diz: não, com certeza vocês não vão morrer. Então a mentira é assim: aonde Deus diz sim, o diabo diz não, e vice-versa. E nós temos que ficar muito atentos com isso. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que tem a mentira, a prática da mentira, como parte do seu dia a dia. Tanto eu como os irmãos sei que conhece pessoas que têm a mentira como um hábito da sua vida e ela acha literalmente que não consegue viver sem mentir, porque a mentira alivia muitas situações e ela acha que a pessoa que mente, ela pensa que vai alcançar melhores coisas, que vai ter mais êxito, mais sucesso e que vai alcançar mais coisas se ela mentir. Mas ela não sabe que ela está sendo amaldiçoada pelas próprias palavras, porque se a mentira não vem de Deus, se Deus não concorda, se a mentira é pecado, essa pessoa ela está sob maldição e a bênção de Deus não está com ela. Então, ainda que ela ganhe algumas coisas nesse mundo, tudo será passageiro, porque nós sabemos que o ganho desonesto ele some, como nós falamos na lição anterior. Outra coisa importante que tem aqui nesse comentário, irmãos, é que nós não podemos usar a verdade como arma destrutiva, sabia? Às vezes uma pessoa se esconde atrás dessa justificativa, dizendo: mas eu só disse a verdade. Mas essa verdade foi uma verdade dita de uma forma dura, cruel, na hora errada, do momento errado e do jeito errado. E trouxe uma ferida muito grande para alguém. Porque a verdade, ela tem a hora certa para ser dita, o jeito certo, ela deve ser dita com amor e com sabedoria. E quem está ouvindo sabe muito bem identificar se uma pessoa está dizendo a verdade com amor e sabedoria ou não. Então, a verdade, que é algo tão lindo, tão santo, tão sagrado, tão abençoado por Deus, até mesmo a verdade pode ser usada como arma destrutiva se ela for dita da maneira errada e sem amor. Então, nós não podemos ser cúmplices da mentira, não podemos ter a mentira como um hábito, achando que a mentira é necessária para aliviar situações. Que nós tenhamos sempre a posição de defender a verdade a qualquer custo, certo? João 8,44 é o versículo que diz que o diabo ele é o pai da mentira. Vamos ler Efésios 4:25, que é um versículo muito importante. Efésios 4:25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Então, irmãos, há uma união, uma unidade muito grande entre nós, quando nós paramos para pensar que não somos partes isoladas. Somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. E por consideração ao outro membro que também faz parte do corpo de Cristo, eu não posso mentir para o meu irmão, não posso faltar com a verdade. Colossenses 3, 9 e 10. Colossenses capítulo 3, versos 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Então, a verdade, ela é própria dos filhos de Deus. E a mentira, ela é um traço característico de quem ainda está no velho homem, de quem não nasceu de novo. Então, nós devemos analisar, irmãos, as nossas palavras do dia a dia. Se tem havido mentiras no nosso falar, tome muito cuidado com isso. Se renda aos pés do Senhor, peça perdão e peça misericórdia para que o Senhor te mude, nos mude. Porque a mentira ela é um traço característico de quem ainda não nasceu de novo. Mateus 12, 34 e 15, 19 são versículos que confirmam para nós
que a mentira ela é um problema não da boca para fora, mas do coração para fora. É problema de uma pessoa que ainda não foi transformada por Deus, né? Mateus 12:34, nós já lemos, né, esse versículo que diz que como vocês podem dizer que são maus, pode dizer coisas boas. A boca fala do que o coração está cheio. E Mateus 15:19 fala para nós do que o coração do homem não convertido está cheio. Olha, Mateus 15:19 diz que do nosso coração saem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e as calúnias. Então toda mentira, toda calúnia, toda fofoca, difamação e maledicência procede do coração. Provérbios 12:19, os irmãos vão acompanhando aí comigo. Provérbios capítulo 12, versículo 19 e o 22, diz assim: os lábios de que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Aqui, como dizem o ditado, né, a mentira tem perna curta, ela acaba sendo descoberta, mas aquele que diz a verdade, ele permanece para sempre, porque Deus permanece para sempre. E o versículo 22, o Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E Apocalipse 21:8 e 22:15 também não vou ler, mas são versículos para os irmãos confirmarem, que são aquelas passagens que diz que quem pratica a mentira, quem ama a mentira, não tem parte no reino de Deus, mas a parte dessa pessoa é no lago que arde em fogo e enxofre. Então, nesses dois versículos incluem os mentirosos como aqueles que não vão entrar no reino de Deus, e isso é muito sério. Vamos continuar aqui agora, o 2.1, coloquei isso aí, eu achei interessante enquanto eu estava estudando, eu encontrei essa descrição de 5 tipos de mentira, mas a gente sabe que tem até muito mais, então eu vou ler e eu sei que os irmãos vão concordar, né? Com isso aí, tenho quase certeza que os irmãos vão concordar com essas descrições. Quais os tipos de mentira que existem, né? Essas 5 aí é só para exemplificar porque tem mais. A mentira cruel, que é aquela maliciosa, destrutiva, intencional, e ela é motivada por ódio, vingança, inveja ou outros sentimentos ruins. Então é aquela mentira que ela foi planejada e a pessoa diz com o objetivo de realmente destruir a outra. Então existe muita maldade nesse tipo de mentira, ela é motivada por ódio. A mentira covarde acontece muito, irmãos, infelizmente. Ela acontece para escapar das consequências e ela é motivada pelo medo. Então, quantas pessoas mentem de medo das consequências, né? Com medo daquilo que vai vir sobre ela. Só que não vale a pena, irmãos, é muito melhor dizer a verdade e eu ter a aprovação de Deus, ainda que eu sofra as consequências, mas eu sei que eu não estou negando a Deus e que Deus está aprovando a minha conduta. Então, erramos, não vamos mentir para poder disfarçar o nosso erro, mas vamos assumir, né, que erramos e vamos assumir as consequências. A mentira ilusória é aquela que mente para impressionar as pessoas, porque a pessoa ela tem medo de ser rejeitada, ela tem uma autoestima baixa, um medo de ser rejeitada, e ela mente criando, né, cenários, criando histórias, criando diversas coisas para que ela seja aceita, né? Ela vai para que a pessoa seja aceita pela sociedade. Então entra toda essa questão da mentira para impressionar as pessoas. Isso pode acontecer muito nas redes sociais. A mentira calculada é aquela mentira para manipular as pessoas. Ela se parece com a questão da mentira cruel, mas ela é motivada por egoísmo e ganância. A pessoa ela quer alcançar, manipular pessoas para alcançar algum lucro, para obter alguma coisa para si mesma. Então ela mente para levar as pessoas para onde ela quer. E a mentira conveniente, que também acompanha muito quem tem a prática da mentira, que é uma solução mais simples do que dizer a verdade. Então tem momentos que dizer a verdade vai custar, vai ser difícil.
É mais conveniente dizer a mentira porque vai facilitar as coisas para mim. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com essa história de querer facilitar as coisas para nós por meio do pecado. Na lição anterior que nós falamos de furto, falamos muito disso. Que as pessoas entram em pequenas coisas ilícitas porque são soluções que vão lhe trazer vantagem. E às vezes uma mentira conveniente vai trazer alguma vantagem para a pessoa e por isso ela entra nessa. Mas mentira é mentira e somente a verdade é aprovada por Deus, que é um Deus da verdade, um Deus de toda a verdade. Vamos para o nosso ponto 3, que nós vamos falar agora do problema da maledicência, que é a fofoca, o falar mal das pessoas. Isso aqui é um outro ponto muito sério. Acompanhe comigo aí a leitura do nosso slide. Maledicência é falar mal dos outros. A mentira é um traço autêntico do velho homem do qual devemos nos despir a cada dia e nos revestir da nova criatura. Falar mal, fofocar, dizer que alguém fez algo que na verdade não fez, espalhar boatos incompletos sem ter certeza da veracidade, tudo isso está incluso no mandamento. É falta de amor e compaixão com o próximo. Espalhar atos vergonhosos, mesmo que sejam verdadeiros, também é pecado, porque o amor ele cobre multidão de transgressões. Tiago deixa claro os grandes males que a língua pode causar. Antes de falar qualquer coisa, levante 3 perguntas básicas. É verdade? É necessário? É edificante? Então, são 3 perguntas que vão nos ajudar, com certeza, a evitar muitos tropeços com a nossa fala. Se nós fizéssemos essa pergunta diante de tudo que pretendemos conversar com as pessoas, nós falaríamos menos, né, e estaríamos correndo menos risco de estar pecando. Então, a maledicência, irmãos, é o problema de falar mal dos outros. E tem tudo a ver aqui com a nossa lição. Lembra que lá no texto básico, no Antigo Testamento, Levítico 19:16, Deus diz para não levantar calúnia contra o seu próximo? Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, existem versículos que falam para que a gente não fique sendo mexeriqueiro, não sejamos fofoqueiros, não falar mal das pessoas. E aqui apresenta, irmãos, algumas situações. Muitas vezes as pessoas passam para frente alguma informação e até usam uma frase, né, que diz o seguinte: olha, eu estou vendendo o peixe do jeito que eu comprei. Ou seja, a pessoa ouviu uma história e ela conta essa história para outra e querendo dizer o seguinte: não estou mentindo e não estou aumentando, estou dizendo exatamente do jeito que eu ouvi. Mas será que aquilo que ela ouviu era realmente verdade? Se é mentira, se foi um boato inventado e eu passo para frente, eu estou colaborando com a mentira e estou colaborando em destruir o nome e a reputação do meu irmão. E como eu escrevi aqui nesse slide, mesmo que seja verdade, mesmo que se confirme que o meu irmão cometeu um ato vergonhoso, fez alguma coisa que é errado, será que eu estarei demonstrando amor quando eu pego essa história e saio contando para todo mundo? E às vezes eu me escondo atrás da justificativa dizendo: não, mas é tudo verdade, eu não estou mentindo, é verdade. Mas é uma verdade sem amor, irmãos. E a verdade sem amor e sem compaixão, ela não tem valor, ela é despida do sentimento de Deus, ela é despida de Deus. Então, eu dizer que estou falando a verdade, mas eu estou expondo o ato vergonhoso do meu irmão para todo mundo, é falta de amor e compaixão. Existe um versículo bíblico que diz que o amor, ele cobre uma multidão de transgressões. O amor de Jesus cobriu as nossas transgressões. E nós devemos fazer o mesmo. Ao invés de sair contando o ato vergonhoso para os outros, nós vamos orar pela pessoa que cometeu aquele ato. Então, tanto espalhar boatos falsos, como também espalhar algo, mesmo que seja verdade, é uma verdade maldosa. Eu estive lendo e encontrei uma situação interessante para a gente poder estar analisando.
para a gente ver como que até a verdade, ela pode ser realmente usada para destruir alguém. Imagine que você está conversando com outra pessoa e ali você vai falar a respeito de alguém somente os seus defeitos. Você vai fazer um relatório só da parte negativa e dos defeitos daquela pessoa. E aí eu te pergunto, aquele relatório de falhas, de imperfeições, de defeitos da pessoa, aquilo condiz com o que a própria pessoa é? Será que eu vou estar pintando um retrato verdadeiro de alguém se eu realçar somente as suas falhas? É claro que não. Então, ainda que eu possa fazer um relatório negativo de alguém e tudo aquilo seja verdade, eu não estou pintando um retrato verdadeiro da pessoa, porque todos nós temos defeitos, mas também temos qualidades. Temos falhas, mas também temos pontos fortes, louváveis, virtuosos, que merecem também ser destacados. Então, irmãos, qualquer relatório negativo que alguém venha falar para você, o fulano é isso, isso, isso e aquilo, falando só os pontos negativos, isso não condiz com a verdade, isso é um retrato falso da pessoa. Todos nós temos um retrato balanceado, equilibrado entre os nossos defeitos e qualidades. Então, não nos escondamos atrás da verdade para ser maldosos com ninguém, isso é muito sério. Aqui em Mateus 1, do 18 até o 24, é uma história muito bonita, que é a história de José e Maria. Ali diz para nós o seguinte, que quando José descobre que Maria estava grávida, na sua cabeça, o que ele pensou? No primeiro momento ele pensou, Maria me traiu, porque ela está grávida. E ali os dois eram noivos, e o noivado naqueles tempos bíblicos era tão sério quanto o casamento. Mas José, ele teve assim um coração tão maravilhoso, tão de Deus, que ele disse consigo mesmo, os irmãos podem abrir lá e confirmar. José disse para si mesmo, eu vou abandonar Maria em secreto para que ela não seja difamada. Então ele foi tão bom que mesmo ele pensando que foi traído, mesmo que aquilo cortava o seu coração, ele não quis colocar Maria numa situação difícil, expor ela, difamá-la e colocá-la na boca do povo. Ele pensou, vou deixá-la secretamente. Aí depois o anjo apareceu para ele, disse que o que estava concebido em Maria era do Espírito Santo, e ele compreendeu, obedeceu e acompanhou Maria, né? E depois casou-se com ela. Então, por que eu coloquei esse exemplo, irmãos? Para a gente entender o que é uma posição, uma postura de um homem e uma mulher de Deus. É colocar o propósito de não levar adiante a difamação, a calúnia e a fofoca. O meu irmão fez algo que é vergonhoso, eu não vou passar para frente, vou deixar aquilo em secreto e vou orar por essa pessoa. É uma linda postura. Provérbios 6, do 12 ao 19, vamos fazer essa leitura, que é uma leitura muito importante. Provérbios 6, do 12 ao 19, diz assim, olha só como é o homem perverso, maledicente, né? É assim. Acompanhe comigo Provérbios 6, 12. O perverso, ele não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. E o fofoqueiro é bem assim, né, irmãos? Eles vão de um lado para o outro procurando mais e mais pessoas com quem ele possa espalhar a sua maldade. Versículo 13. Pisca o olho, arrasta os pés, faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. É uma grande verdade. O maledicente, ele está sempre semeando a discórdia por meio das suas palavras. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Agora do 16 ao 19, vamos ler com atenção. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Muitas vezes essa discórdia é provocada pela língua, por aquilo que se fala.
Então, com a língua nós promovemos a união e também promovemos a contenda, as brigas e toda sorte de discórdias, né? Capítulo 16, versículo 28, ainda em Provérbios, diz para nós assim: o homem perverso provoca dissensão e o que o espalha boatos afasta os melhores amigos. Então, quantas vezes, né, uma palavra dita na hora errada, ou uma fofoca, ou uma calúnia, difamação, tudo que já falamos, afastou bons amigos e acabou com amizades. Então, a palavra ela pode ser destrutiva. Colossenses 3:8, que diz para nós assim: agora abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a impureza, deixa eu acompanhar aqui que eu perdi. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Então devemos abandonar toda maledicência. Vamos pular essa leitura de Tito 3:2 e vamos lá para Tiago 3, que é uma leitura que não podemos deixar de fazer, né? Porque Tiago, capítulo 3, é uma das principais leituras bíblicas que nós temos a respeito do poder destrutivo da língua. Ao mesmo tempo, irmãos, que as nossas palavras podem ser uma grande bênção, porque é por meio das palavras e da nossa boca que nós anunciamos as boas novas do Evangelho, que nós dizemos para as pessoas: Jesus te ama, Jesus morreu por você, Jesus quer te salvar, Jesus quer salvar a sua família, o Senhor tem uma bênção para você, né? O Senhor te perdoa. Quantas coisas lindas nós podemos dizer com as palavras, mas também quanto poder destrutivo há numa língua cujo coração não é convertido. Acompanhe essa leitura comigo. Tiago 3, a partir do 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também, como exemplo, os navios, que embora sejam tão grandes, impelidos por tão fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, isso não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Irmãos, ainda que nós leiamos esse trecho 1000 vezes na nossa vida, leia a 11ª, 12ª vez, não deixemos nunca de ler um texto como esse de vez em quando. Que aqui nós entendemos que a língua, sendo um pequeno órgão do nosso corpo, mas ela coloca todo o nosso corpo no inferno. Ela incendeia toda uma situação. Uma palavra dita por uma pessoa pode destruir 30, né? Pode fazer um estrago muito grande. Então, cuidado. Se da mesma boca procede bênção e maldição, tem alguma coisa errada. Porque o Filho de Deus, a pessoa que tem a verdade, o bom tesouro no seu coração, ela nunca vai amaldiçoar. Ela vai sempre ter sabedoria e ter uma palavra de amor e de sabedoria na sua boca. Então, tenhamos bastante cuidado com isso.
Aqui Tiago 4,11 diz para nós: irmãos, não falem mal uns dos outros. Vou ler só a parte A, que é o que nos interessa aqui. Então, irmãos, são, né, os problemas aí que nós enfrentamos, os males que enfrentamos aí com a nossa língua. Nós já vamos aqui para a conclusão. Antes de eu ler a conclusão, vou só comentar algo que é um problema da nossa atualidade e que tem a ver com a mentira e com a verdade, que é a questão, por exemplo, das fake news, que está muito, né, em voga esse assunto, porque nós estamos numa era que a nossa vida é rede social. Todas as redes sociais que existem, as plataformas de comunicação, né, como o WhatsApp, por exemplo, nós recebemos diversas informações e vídeos e tudo, né? E muitas vezes aquilo é falso, aquilo foi criado por alguém mal intencionado ou alguém mal instruído, mal informado, e essa pessoa joga na rede social e nós não procuramos, às vezes, verificar se aquilo é verdade. E às vezes passamos para frente. Então, muito cuidado. Aquilo que você recebe nas suas redes sociais, verifique primeiro se é verdade antes de estar compartilhando. Muitas vezes, né, eu só tenho WhatsApp, né, não tenho outras redes sociais, mas muitas vezes eu já recebi determinadas coisas e eu simplesmente fui lá no Google, digitei lá e em 2 minutos eu já sabia se aquilo era verdade ou mentira. Então, muito cuidado com aquilo que você compartilha, verifique a veracidade, porque senão você está ajudando a mentir, né? Você está espalhando algo que não é falso, você está participando, às vezes, por ignorância, sem querer, está participando de uma mentira. Então, fiquemos bastante atentos com isso, né? Com essa questão das fake news, para não participarmos desse tipo de armação e dessas novidades aí que o inimigo tem inventado para poder, né, destruir pessoas também. A conclusão diz para nós o seguinte: a violação do 9º mandamento é um atentado contra a honra e pode destruir a reputação que alguém levou uma vida inteira para construir. Seus efeitos maléficos podem ainda levar uma pessoa à morte ou à prisão, destruir casamentos e arruinar famílias. O cumprimento do 9º mandamento é mais uma maneira de expressar amor ao próximo, preservando a sua honra por meio das nossas palavras. É preciso amar e falar a verdade, zelar pela boa reputação do outro, defender a verdade e não se calar diante da mentira, seja contra o outro ou contra Cristo. Quem mente perde a credibilidade. Terá dificuldade em se relacionar porque todos buscam pessoas em quem se possa confiar. Que seja nosso propósito vigiar a porta dos nossos lábios para que não se torne fonte de água amarga, né? Então, muito se engana aquela pessoa que com a mesma boca glorifica a Deus, louva a Deus e com essa mesma boca ofende, maltrata, mente, calunia e outras coisas. Isso não existe, irmãos. O que há no nosso coração? A boca fala do que o coração está cheio. Entregue o seu coração a Jesus. Do nosso coração procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo que há, né, que envolve a vida humana, a minha vida e a vida do meu próximo, procede do coração. E o nosso coração precisa ser convertido para que nós falemos a verdade, uma verdade com amor, né, e com misericórdia. Que haja zelo, né, que haja zelo da nossa parte para com a reputação do outro. Nós nos preocupamos muito com a gente, né? Somos egoístas e preocupamos com a minha reputação, meu nome, a minha honra. Preocupe-se também com a honra do outro, não difamando, não fofocando, não dando ouvidos, né, para essas palavras maldosas. Que nós venhamos, né, a ser pessoas confiáveis, pessoas verdadeiras, que os outros tenham prazer em conversar conosco, em estar perto de nós, porque a pessoa mentirosa ela ficará sozinha, porque ela não tem credibilidade. Então, que nós usemos a nossa boca para abençoar e cortemos toda calúnia, toda difamação, todo mal. Amém? Agora, nós vamos ter aí uma participação do pastor